É tipo uma sociedade do anel, né? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Uma das marcas registradas do fantasma são os anéis que ele utiliza. Na mão direita, o fantasma usa o famoso Anel da Caveira, temido por todos os criminosos. Desde a primeira história do fantasma, The Sing Brotherhood, de 1936, que aparece esse anel. E uma peculiaridade é que, quando o fantasma soca um vilão, ele deixa uma marca permanente com o sinal da caveira no rosto desse vilão. Essa ideia, inclusive, foi aproveitada recentemente no filme Batman vs Superman, em que o Batman, usando uma espécie de soco inglês, marca os seus inimigos com o sinal do morcego. Tudo bem, eu sei que muita gente fez a analogia do Batman com o Zorro, porque foi o filme que ele viu quando era criança, aquela coisa, da marca do Zorro. Ok. Mas para os fãs de quadrinhos de longa data, é inevitável também fazer a associação dessa marca do Batman com a marca da caveira do fantasma. Agora, como essa marca é deixada? Bem, aí a gente tem algumas coisas que é necessário você entender. Não é uma questão de força. Na história The Last Phantom, tem um momento em que o jovem fantasma pergunta ao seu pai com quanta força é necessário bater para deixar uma marca permanente. E é então que o fantasma explica que se ele batesse com força o suficiente para deixar uma marca permanente, ele mataria o vilão com um simples golpe. Na realidade, desde muito cedo foi estabelecido que a marca da caveira é deixada por conta de um corante extraído de uma planta que só é conhecida pelo fantasma. Esse corante foi aplicado uma vez no anel e mantém as suas propriedades ad eterno. Uma vez marcado, é impossível remover o sinal do rosto. E não foram poucos os vilões que tentaram. Alguns inclusive deixaram a barba crescer para esconder com a barba, outros cobriram com bandagem. Tem algumas histórias em que pessoas tentam remover cirurgicamente e acabam ficando completamente desfiguradas. Existe pelo menos uma história em que o próprio Guran demonstra saber como retirar a marca, mas não é bem explicado como. A origem do Anel da Caveira é um pouco controversa. Segundo Falk, o primeiro fantasma ganhou esse anel dos reis da selva, o que não faria muito sentido, afinal de contas o fantasma estava começando a sua linhagem e ainda não teria todo esse respeito. Numa das histórias do Tim Fantomen, eles estabeleceram que esse anel pertenceu inclusive ao imperador Nero e que foi dado a um ancestral do fantasma pelo alquimista Paracelsus. Já na mão esquerda, o fantasma usa um outro anel, que é um anel da proteção, ou como também é conhecido, o anel da boa marca. Esse anel é utilizado na mão esquerda porque é aquela que fica mais próxima do coração. A boa marca é dada àqueles que de alguma maneira estão sob a proteção do fantasma. O que é muito interessante é que até 1958 a marca da proteção do fantasma era a mesma marca da caveira. Foi só em 1958 que Lee Falk escreveu a aventura The Carlyle's Good Mark, que estabeleceu a existência de uma marca específica para aqueles que estão sob a proteção do fantasma. Para receber essa marca é necessário que você seja alguém próximo ao fantasma ou então até mesmo que tenha salvado a sua vida. Em muitas histórias, o fantasma concede a sua proteção pressionando o seu anel da mão esquerda no punho daquele que está sob sua proteção. Assim como a marca da caveira, essa marca nunca pode ser removida. Também é comum vermos a boa marca colocada em objetos como colares, brincos e até mesmo placas. No Hospital da Selva, por exemplo, do Dr. Axel, essa marca está lá, bem na entrada, assim como no quartel da Patrulha da Selva. A boa marca é representada por o que parecem ser 4 letras P cruzadas. Depois foi estabelecido que, na verdade, são 4 sabres cruzados representando os 4 primeiros comandantes da Patrulha da Selva, que, diga-se de passagem, eram piratas. Mas essa história a gente conta num outro dia. Uma curiosidade sobre os anéis do fantasma é que eles não são utilizados nos dedos anelares, como era de se esperar, mas sim nos dedos médios das suas mãos. Isso pode ter a seguinte explicação.
Se o anel estivesse no dedo anelar, esse dedo dificilmente estaria em uma posição centralizada no momento do soco, o que faria com que a marca da caveira, por exemplo, não pudesse ser impressa no rosto dos vilões. Estando no dedo médio, ele fica bem centralizado na mão e assim, a cada soco, o fantasma consegue marcar os seus inimigos. Muitas vezes, quando não está enfrentando exatamente vilões, o fantasma vira os anéis ao contrário, que aí eles ficam parecendo apenas anéis comuns. Só existe um detalhe aí que precisa ser às vezes melhor explicado. A maioria dos ilustradores, ao desenhar o anel da proteção, o faz exatamente como ele é, ou seja, no formato de 4Ps. Mas isso levanta um pequeno problema de continuidade, porque se você está usando o anel como um carimbo, é óbvio que a imagem, ao ser impressa em qualquer superfície, vai ser uma imagem invertida. Então, por isso, se você tem ali os 4Ps no anel na forma original, ao ser impresso, ele vai ficar ao contrário. Mas isso é uma coisa que nunca foi devidamente explorada. Tem um texto muito interessante que eu li recentemente na internet, fazendo uma analogia entre os anéis do fantasma e a simbologia cristã. Eu vou botar o link para esse texto aqui na descrição do vídeo. E é isso, minha gente. Esses são dois dos símbolos do fantasma que são transmitidos de pai para filho. This ring is the symbol of the phantom. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo nas redes sociais, dar a sua curtida e deixar seus comentários. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostou do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Ok? Vejo você por aí, hein?